Fala galera, boa noite. Bom, aqui é a Lua Tavares falando e hoje eu vou trazer para vocês aqui um manual um pouco mais rebuscado sobre o treinamento de força excêntrica, tá bom? Antes da gente falar sobre esse treinamento de força excêntrica, acho que é importante a gente trazer à tona assim o desfecho na carreira de vocês realmente sobre o ter esse tipo de conhecimento vai fazer diferença na vida de vocês. Realmente, o que traz de resultado, né? O que acarreta esse conhecimento a mais que você vai ter, que você vai aplicar, vai usar na sua vida, na vida dos seus alunos, para alavancar sua carreira, para entregar mais resultados para os seus alunos e para ser reconhecido como referência. Bom, treinamento de força excêntrica ele aumenta a sua possibilidade de entregar resultado e de entregar intensidade e variação de estímulo de treino para o teu aluno. Essa variação, né, mais globalizada, mais abrangente, vai tanto tornar o seu treino mais dinâmico, diferenciado, que é uma técnica que pouca gente domina, e vai te colocar em outro patamar como treinador na visão do teu aluno. Tá? Então, assim, se você está pensando em dar o start, virar a chave na tua carreira, na forma como você atende os seus alunos, como você é visto na sua profissão, esse é um tipo de treinamento que vai te trazer muito valor. Beleza? Para começar, então, a gente vai falar aqui dos riscos do treinamento de força excêntrica. É importante que você não prescreva esse tipo de treinamento para indivíduos iniciantes que estão sem supervisão ou até para aqueles indivíduos mais avançados que não vão ter o acompanhamento de perto ali seu. Então, essa é uma ferramenta que é para você estar prescrevendo, para você estar se diferenciando, mas para você estar constantemente monitorando o seu aluno, acompanhando ele de perto. Mais uma vez, se você não vai estar acompanhando ele de perto, não prescreva esse tipo de treinamento. É um treinamento realmente intenso, realmente mais poderoso e que pode, portanto, aumentar o risco e aumentar aí as chances do seu aluno sozinho, sem supervisão ou sem experiência de estar trazendo um risco aumentado aí para essa galera. Para indivíduos que estão com lesões agudas, estão com dores agudas nas articulações, não é recomendado esse tipo de treinamento, beleza? Nem o treinamento que está ali voltado mesmo para reabilitação. Não é a fase, não é o momento, tá? Então, lesões agudas sem liberação do fisioterapeuta do médico, não tá legal aí você meter o bedelho, invadir a área de um outro. Você está aumentando o risco do seu aluno ao piorar a lesão dele, está se colocando em risco também, porque pode voltar contra você esse tipo de prescrição. Você está pensando em se diferenciar, colocou o seu aluno em mais risco ainda, se diferenciou para o lado ruim. E outra coisa, obviamente, é a técnica quando a execução passa a não ser correta, quando o aluno ele está numa intensidade tão superior, que ele perde a qualidade técnica e aí esse tipo de treinamento se torna mais perigoso, se torna algo indesejável, beleza? Então essas são as contraindicações muito simples, tá? Vamos direto para o nosso treinamento. Então, a fase excêntrica, né, do movimento é justamente quando a gente precisa controlar o movimento e o músculo está se contraindo na fase de alongamento. Então, é quando a barra está descendo no supino, quando você está descendo no agachamento, realmente é o momento da fase excêntrica, tá bom? A fase concêntrica é quando realmente o músculo está se encurtando, e a fase estática, isométrica, é quando o músculo está contraindo e parado ali, isométrico, né? Mesma métrica de contração. Então, a excêntrica se caracteriza dessa fase bem específica e o treinamento de força excêntrica ele é geralmente executado numa tensão maior, numa intensidade supramáxima em que o aluno precisa controlar o movimento, aumentando então o tempo de tensão, estresse mecânico, aumento também da frequência de disparo na placa motora, da quantidade de unidades motoras recrutadas e microlesões, por conseguinte, e aumenta também
a produção de colágeno nas fibras tendíneas. Então, existe uma série de cascatas fisiológicas aí que vão acontecer frente a esse estresse tensional nas fibras musculares que vão estar trazendo os nossos resultados, que são eles maior, é, maior aumento de força quando comparado a outros métodos de treinamento, maior ganho hipertrófico devido às microlesões aumentadas ali que esse tipo de treinamento oferece, maior recrutamento de fibras tipo 2. Beleza? Então, mais força, mais hipertrofia, mais recrutamento de fibra tipo 2. Por quê? Porque aumenta o tempo de tensão, por conta do estresse tensional, que é superior aí com cargas supramáximas, com o tempo de tensão elevado, que a gente vai ver que o indivíduo, para fazer o método corretamente, precisa controlar o movimento. E aí a gente, com todos esses fatores, aumenta também a hipertrofia, tá? Ganho de força, ganho de hipertrófico, maior padrão de recrutamento muscular, melhora então a performance, diminui a incidência de lesões e pode até tratar lesões músculo-esqueléticas, tendíneas também. Então, como é que a gente aplica esse método, galera? Muito simples, tá bom? Você vai, dentro de todo o teu planejamento de treinamento, você vai reservar de 4 a 6 séries, de 5 a 8 repetições, de 100 a 120% de um RM. Existem referências na literatura aí que vão chegar até 140% do RM, tá bom? Mas aqui no que a gente trouxe da NASM, da National Strength and Conditioning, da NASC do SSM, foram esses os valores que a gente encontrou, tá bom? Na reabilitação, a gente vai encontrar de 3 a 5 séries por grupamento muscular, de 8 a 12 repetições, e de 50 a 80% do 1RM. Quando a gente visa performance, o leque é um pouco maior, mais vasto, mas aí a gente vai chegar de 3 a 5 séries por grupamento muscular, de 5 a 10 repetições, né, concentrando o movimento, de 80%, então o limite menor é bem baixo, até 120%, né, desse caso do peso corporal, segundo essa literatura aí dessa literatura científica, tá? A frequência recomendada é de 2 a 4 vezes por semana, sempre pensando em você alterar os grupamentos musculares. Isso a gente vai ver na periodização inteligente, que é a periodização do Vladimir Issurin, é a periodização por bloco. A periodização por blocos, ela preconiza adicionar os estímulos de acordo com a carga residual desse estímulo. Então, se você faz um estímulo de cardio, dentro de 30 dias você vai perder o resultado que você adquiriu no seu VO2 máximo. Estímulo de força pura, dentro de 30 dias você vai perder o seu estímulo de força pura. O seu estímulo, potência anaeróbia, 7 dias você já começa a perder. Então, o Vladimir Issurin, ele encontra ali dentro do compêndio de estudos dele a, a carga, o volume, o resíduo do resultado que você adquire e na força concêntrica não é diferente, né? Então, ele propõe ali 4 fases de treinamento para força excêntrica. E a primeira fase vai ser de adaptação, de entender realmente como é que funciona o método de treinamento que vai estar qualificando ali o indivíduo, qualificando aumentando a qualidade do movimento, familiarizando realmente com cada movimento e com a nova cadência e cargas selecionadas, né? Então essa vai ser a primeira fase. Em seguida, ele já vai direto para o supramáximo, então vai botar a carga relativa do RM com um assistente, com uma pessoa ali que vai estar ajudando na fase concêntrica e controlando na fase excêntrica, sempre com cuidado com aqueles fatores que a gente falou, para evitar lesões, lesões agudas já tira do programa de força excêntrica, técnica mal executada a gente já tira, já opta por outro método de treinamento e assim sucessivamente. Na fase 3 ele vai trabalhar com força excêntrica mais pliometria. Então, você vai estar executando ali o tempo de tensão e vai reverter essa força com a velocidade da pliometria, otimizando aí, então, o treinamento. Seria como uma fase mais competitiva, de força especial. E na fase 4 um deload
com foco mais na técnica, na recuperação, reduz as cargas e deixa o cara recuperar, obtendo aí então um pico de performance, tá? Atenção, galera, falamos aqui de vários detalhes assim muito importantes sobre a força excêntrica. O detalhe mais importante que eu julgaria, né, se você pensa em ter alunos que te respeitam e que querem ficar com você, se você tem atletas de alto rendimento que têm valor de mercado, que precisam jogar toda semana ou que tem uma competição alta, o próximo fator é o mais importante, então fique comigo, é a recuperação. Galera, o treino de força excêntrica, por ser supramáximo, por ser mais estressante, por ter mais resultados, por causar mais danos teciduais, ele é também muito mais intenso e ele também precisa de muito mais intervalo. Então, o grupamento muscular executado, exigido ali, ele vai precisar de 48 horas. Mas 48 horas é o normal. Tudo bem, ele pode até precisar de 72 horas, às vezes, dependendo do nível de condicionamento e da intensidade dos treinos do atleta, ele vai precisar de mais tempo. Se o atleta tiver dolorido, se o atleta tiver com a região quente, se o atleta estiver reclamando, sentindo dor, cara, roda um questionário, faz alguma métrica de avaliação para entender se esse cara recuperou antes de botar ele num treino desse grau, teor e intensidade novamente. É muito importante que o cara não lesione. Se ele lesionar, o valor dele cai. Se ele lesionar, ele não consegue treinar. Se ele lesionar, ele não volta para treinar com você. Então, o mais importante, além do treinamento, do resultado, do cara se sentir valorizado, é ele não lesionar. Se você lesionar, o seu trabalho acaba. O departamento que ele vai visitar é outro, é o departamento médico, é o departamento de fisioterapia, é o departamento de curativo, enfim, não vai ser o departamento de treinamento físico. Então, o mais importante do papel de vista, do ponto de vista do treinador da preparação física, é que o atleta não lesione. Se ele não lesionar, ele é um atleta que continua treinando, que continua competindo, que continua rendendo. Então, roda um questionário com esse cara de dor, roda um questionário desse cara de percepção de performance, roda um questionário de expectativa de treino, de que esse cara acha que ele vai conseguir entregar. Se tá tudo ok, vê, se não tá, se alguma coisa não tá batendo, verifica a qualidade de sono dele, conversa com o departamento de nutrição, pergunta o que ele comeu antes de vir, no dia, antes de dormir, né? Considera aí, de repente, uma liberação miofascial, manda esse cara para massagem e faz uma mobilidade, de repente, avalia outros métodos de treinamento, caso esse cara não esteja pronto para treinar. Então, como eu disse aqui, né? Esse tipo de treinamento ele é muito indicado para atletas, é indicado para indivíduos que precisam de métodos avançados de hipertrofia, indivíduos que estão buscando a reabilitação e têm indicação para o método, e idosos, dados os ajustes, vão poder se beneficiar bastante desse tipo de treinamento. Por quê? Porque o estresse tensional na miofibrila vai causar aí disparos muito significativos nos osteoblastos, nos osteoclastos, para produção de densidade mineral óssea. Então, esse cara que precisa de ganho de força, que precisa de autonomia, precisa de densidade mineral óssea, vai ter muito benefício, obviamente, com as devidas adaptações. Então, com esse novo leque de informações, com essa ferramenta incrível que é o Manual Treinamento Excêntrico para Força Excêntrica, quero entender qual é o tipo de supino, qual é o tipo de agachamento, qual é o tipo de levantamento terra, remadas, puxadas, quais são os exercícios que você está pronto, se sente seguro para executar no seu treinamento, experimentar, e uma vez que você testou na prática, eu quero saber quais são os movimentos que você vai prescrever para aquele teu aluno avançado, quais são as adaptações que você vai fazer para o teu aluno que é idoso, e quero entender qual é a forma que você vai encontrar de mostrar essa ferramenta como uma perspectiva, um futuro próximo para o seu aluno moderado, para o seu aluno que está começando e está focado em ter mais resultado. Esse foi o nosso treinamento de treinamento com força excêntrica. Meu nome é Luan Tavares, eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado por ser um profissional diferenciado que está buscando conhecimento. Assina o meu canal e a gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço.